nessa segunda-feira, hein? Começou com pânico instalado, generalizado, mercados mundo afora e derrubando bolsas também em vários continentes após o tarifaço de Donald John Trump entrar em vigor hoje de manhã. Inclusive depois das bolsas de Wall Street mergulharem ali no vermelho, as ações da Ásia e também da Europa voltaram a despencar hoje. E Trump, claro que já avisou que países terão que pagar muito para que tarifas sejam suspensas. E vem cá, essa que é a pergunta que fica nesse momento. Será que o temor por uma guerra comercial mundo afora pode acabar se concretizando? No Brasil, pelo menos o dólar já abriu em alta e está batendo 5,90, voltando ali já a beijar a casa dos R$6, tão temida a casa dos R$6. Mas para a gente debater aqui com precisão e também agregar na discussão, eu proponho que a gente receba agora aqui para um papo o economista Bruno César Cotrim, que está aqui com a gente. Beleza, Brunão? Obrigado pela presença. Afinal de contas, o tarifaço de Donald Trump pode gerar um colapso na economia global, como os mais apressadinhos já dão conta que é iminente? Bom dia. André, bom dia a toda a bancada aí do Morning Show e também todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Sim, André, o Donald Trump segue assustando os mercados. A nossa bolsa até abriu com uma queda um pouco tímida de 0,25%, mas já amarga 2,3% de baixa e segue renovando mínimas. O dólar que já está quase subindo 1%, aí a 5,90, como você mencionou. E o Trump que vem, né, para assustar o mundo num todo, porque, inclusive, a economia norte-americana, por conta desses tarifaços, né, que estão acontecendo mundo afora, ele que quer negociar tarifas, até por conta da sua própria produção, algo que não agrada o Banco Central norte-americano para iniciar o corte da taxa de juros por lá, vem dessa inflação que pode subir e ficar cada vez mais distante da meta. Meus amigos, a gente vai seguir aqui, claro, repercutindo, a situação muito dinâmica, muito fluida e não pode piscar, senão daqui a pouco já mudou tudo. Vamos aqui com o nosso Henrique Kriegner para a próxima pergunta, por favor. Eu tenho uma pergunta que é sobre essa especulação, né? A gente está aí vendo muita gente falando que vai ser o colapso, como o Marinho colocou, mas quem torce pelo presidente Trump está dizendo que é uma estratégia genial para poder pressionar o Fed a baixar a taxa de juros. Quão factível é essa estratégia, elevando aí os preços internos? E a gente sabe que o Trump está disposto a fazer o que for necessário para conseguir melhorar ali, baixar a inflação nos Estados Unidos e trazer de volta o sonho americano. E isso só será possível se tiver juros menores. Então, isso é de fato uma possibilidade? Henrique, uma ótima e bela pergunta, muito obrigado, né? Mas ele parece que está querendo trucar o Fed, o Jerome Powell, né, que é presidente do Banco Central, para forçar um corte da taxa de juros, porque quando tem um corte da taxa de juros, obviamente você tem uma redução do preço do dinheiro. Mas no curto e médio prazo, ele tende a inflacionar o mercado. Até por conta ali das linhas de produção das empresas, né, de maior relevância nos Estados Unidos, terem a sua produção ali fora. Que o Trump foi eleito por uma questão de protecionismo muito grande, não só da economia, como também de todo o ponto dos imigrantes por lá, ele está vindo para mim com uma medida que talvez não incentive tanto assim o Banco Central a começar esses cortes com um prazo mais curto. Porque quando a gente fala de meta de inflação, uma economia que é considerada uma das mais fortes do mundo, obviamente, o título de dívida deles tende a ser o título mais seguro do mundo. Ele está aí observando uma questão de ter um aumento da sua dívida, uma dificuldade de incentivar o mercado, e ele que vem com essa medida, não, corta a taxa de juros porque o fluxo do dinheiro vai ficar aqui dentro. Mas e grande parte da linha de produção dos produtos que precisam entrar via importação, que vai inflacionar o consumidor final. Então, ele pode incentivar a economia, mas, obviamente, vai incentivar também a inflação. Então, para mim, não acaba sendo uma medida tão ideal, sendo que talvez ele poderia ter feito uma tarifa, né, talvez um pouco mais global, aguardando futuras negociações. A Europa hoje mesmo já mencionou que vem ali com uma medida para provocar uma questão de impeditivo, né, dos produtos norte-americanos de 28 bilhões de dólares. Então, acaba também impactando o mercado. Vamos ver como é que vai ser a adaptação
de todos os países, foram 189 afetados, né, nesse admirável mundo novo. Exato. Dessa nova ordem geoeconômica global que Donald Trump está tentando instituir. Vamos ver, esse julgamento ainda está em aberto, mas claro, o imediatismo do mercado não dorme, o dinheiro não dorme, o dinheiro não tem tempo para dormir. Exato. E eu vou aqui com o Mano Ferreira, então, com a próxima pergunta e a gente segue para o final desse papo. Bom dia, Bruno. Eu queria trazer a conversa para os impactos no Brasil, né? Porque eu acho que está todo mundo olhando para essa situação e pensando o que é que eu faço. Isso gera muita incerteza. Então, a gente estava falando que essas medidas devem gerar uma inflação nos Estados Unidos. Então, o dólar em relação ao real estava desvalorizando. Mas agora ele voltou a se valorizar. Como que os brasileiros devem interpretar essa movimentação do dólar em relação ao real e se planejar para lidar com isso no futuro? Já dá para ter decisões ou é hora de botar o pé no freio e respirar fundo? Ferreira, bela pergunta, tá? Ela cabe aí a bastante interpretações para entendermos essa movimentação. É necessário lembrar que o dólar ele sai do Brasil e ele não acaba tendo um direcionamento tão forte aos Estados Unidos. Ele acaba tendo um direcionamento forte ao mercado de título de dívida japonês, né? Que até depois de um período de taxa de juros mais baixas e negativas, ele vem com uma taxa bem estagnada. A questão dessa movimentação aqui no Brasil, que nós chegamos a ver um dólar a 5,60, né, 5,64, ele que já está ali no 5,90, obviamente, começa a causar um temor. Por quê? Primeiro, a retirada do fluxo estrangeiro está sendo feita via realização de bolsa de valores. O Brasil pode se favorecer com essa movimentação das tarifas? No médio e longo prazo, acredito que sim. Essa movimentação já é possível ser observada desde dezembro do ano passado, quando o saldo da nossa balança comercial brasileira aumentou em relação às exportações para o Estado norte-americano. Vendo que nós ficamos com uma pequena tarifa, né, uma pequena taxa em cima de toda essa movimentação global de apenas 10%, cabe às empresas brasileiras conseguirem uma renegociação mais atrativa através de um poder de preço do que por conta das tarifas. Então, o dólar ele tende ainda a ter uma saída do que seria um risk-off, que seria uma saída de ativos de risco. Então, o dólar ele sai do Brasil nada mais pela venda do real e compra do dólar para reduzir essa exposição. Um ponto que nós temos, né? A nossa maior commodity acaba sendo a taxa de juros. Até porque Vale pesa quase 2% agora, Petrobras está pesando 3% agora na média, que a nossa bolsa, que é completamente atrelada a commodities, vai ver essas empresas sofrendo. E vendo o setor de consumo cíclico, a hora que essa curva de juros voltar a arrefecer já mais perto dos 15%, sim, o Brasil volta a ter uma atratividade maior e se essas empresas conseguirem um poder de negociação, esse fluxo cambial volta para o mercado brasileiro, voltando aí a ter um arrefecimento da moeda norte-americana. Esse foi o Bruno César Cotrim, você pode seguir ele no Instagram e todas as vezes, né? @BrunoCCotrim, C-O-T-R-I-M, com M de Morning Show no final. E claro, ele sempre trazendo aqui da forma mais didática possível essa leitura desse realinhamento, para muitos assustador, para o povo americano, grande parte ali muito esperado. E as tarifas vão dar o que falar, sem dúvida alguma. Obrigado, Bruno, pela presença. André, eu que agradeço a participação. Tenha um bom dia, uma ótima semana aí para todos. É isso aí. A gente segue aqui, então, com a bancada só para repercutir. Mano Henrique, David, me conta um pouquinho da tua visão, até porque quem acompanha já o Donald Trump há um tempo sabe que, pelo visto, ele anunciou dessa vez com pompa e circunstância, com o cartaz aí que ele está segurando, que a gente está projetando na tela, que já entrou para sempre aí no panteão dos memes e também de algo icônico, aí da iconografia da política global. Vai ser difícil esquecer esse cartazinho aí, mas o fato é que ele usa como um instrumento de pressão para conseguir ter, enfim, países que vão conciliando, negociando e chegando mais próximo à real intenção dele, que não se limita apenas à balança comercial. A gente viu vários exemplos desde o início do mandato. Algo em torno de 50 países já ligaram para ele desesperados, querendo ali fazer concessões, ou pelo menos achar um meio termo, citando aqui Camboja, Vietnã, Japão, principalmente, Israel. Mas claro que a China, a Índia, historicamente também países que impõem muitas tarifas,
vão aí aceitar e bem essa queda de braço. Sua expectativa? O Japão, inclusive, já tentou dialogar, mas o próprio representante de lá, que tem uma relação boa com os Estados Unidos, disse, olha, não é do dia para a noite que a gente consegue negociar, né? E esse é o grande receio. Agora, a expectativa é justamente essa. Será que é uma arte de negociação do Donald Trump, esse tarifaço? Será que ele vai rever com os países? Ou será que ele pretende manter adiante? Porque é um risco também que ele corre, porque à medida que os outros países vão dialogando com outros mercados, o setor de logística, como enviar as mercadorias e tudo mais, uma vez que as tarifas estão impostas nos Estados Unidos, aí a questão é que outros países podem se fortalecer e isso gerar ainda mais crise para o continente americano. Uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que não dá para subestimar o tanto de estudo, né? Às vezes, lendo algumas matérias, as pessoas parecem até que o Trump acordou de manhã e falou assim, vou botar aqui um monte de tarifa. Então, tem uma lógica por detrás. Agora, essa lógica é bastante contestável, eu concordo. E, se der certo, vai ser um ato aí, um ato inédito. E a gente vai ver uma nova escola aí de negociação política e econômica acontecendo também. Fato é que muita gente, inclusive dentro do Partido Republicano, não está feliz com isso, porque está colocando em risco a economia dos aliados. E sempre foi prioridade na política externa dos republicanos, especialmente ali com Condoleezza Rice e outros que foram defendendo essa pauta, até o próprio Mike Pompeo, de que a economia e a segurança dos aliados sempre deveria ser prioridade da política interna e econômica americana também, claro que da externa também. Então, esse ponto é um ponto controverso. A gente vai ter que acompanhar agora, porque o quanto que ele vai sangrar com esses resultados, né?